Embora os governantes não houvessem considerado as consequências sociais da guerra, os trabalhadores haviam pensado nisso. Os seus líderes não eram assim tão avessos ao esforço mental e haviam pensado muito sobre o que uma guerra significava para o proletariado. Os trabalhadores descobriram que eles seriam as vítimas naturais da guerra. Por isso, começaram a pensar em sua própria sobrevivência. Eles se uniriam por cima das fronteiras geográficas para se protegerem. Unidos, os trabalhadores usariam seu poderio parlamentar para se opor aos créditos e ao dinheiro para a guerra. A mobilização bélica seria paralisada, se necessário, com greves. Em último caso, a arma final seria usada a greve geral. Cessaria toda a produção, toda a vida econômica seria suspensa. Os belicistas seriam derrotados pela força maciça de seus próprios operários. Isso não ocorreu. Democratas sociais alemães eram o modelo universal do Partido do Proletariado. Na hora do perigo, disse o seu líder, quando chegar a hora não abandonaremos nossa terra natal. Eles votaram a favor dos créditos para a guerra. O mesmo aconteceu em Viena. E também com os socialistas franceses. O governo francês tinha um plano abrangente para o protesto dos prussianos. Prisão dos líderes grevistas, mobilização dos arruaceiros. E para a grande tristeza de alguns de seus idealizadores, o plano teve que ser engavetado. Não era necessário. Na Grã-Bretanha, apesar do apelo ao recrutamento militar, não havia alistamento compulsório. Apesar disso, havia um enorme fluxo de voluntários. A única resistência partiu de um punhado de socialistas e pacifistas. O mais eminente deles foi Ramsay MacDonald. Seu gesto foi um ato intrépido. Muitos chegaram a achar que isso o havia curado para sempre dessa tendência. Na Rússia, os bolcheviques, membros da Duma, o parlamento russo, se opuseram à guerra. Mas eles eram poucos e foram expulsos em pouco tempo. E na Rússia, os trabalhadores não contavam muito de qualquer maneira. Era o campesinato que contava. E quando seus senhores tradicionais falavam, eles continuavam obedecendo. Tais acontecimentos, entretanto, tinham especial interesse para um eminente habitante da Polônia, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Ele morava aqui em Cracóvia, o local mais próximo à fronteira russa a que ele tinha acesso. Após ter estado na cadeia e cumprido uma pena de 3 anos na Sibéria, estivera exilado desde o início do século, com exceção de alguns poucos meses em 1905. E como Cracóvia estava próximo à fronteira russa, os revolucionários iam e vinham constantemente, muitos deles para visitar Lenin, que já naquela época era um revolucionário famoso, mas ilegal, embora a ilegalidade fosse um modo de vida rotineiro para estes senhores. Certa feita, um tal Muranov, membro da Duma, veio ver Lenin. Lenin o condenou por haver cruzado a fronteira clandestinamente. Afinal de contas, ele tinha imunidades parlamentares, ninguém podia prendê-lo. Muranov desculpou-se, explicando que jamais lhe ocorrera que alguém pudesse fazer essas coisas legalmente. Os revolucionários que procuravam Lenin geralmente o encontravam aqui no Yama Mikhalikova. Mas não no verão de 1914. Lenin havia muito achava que a rivalidade entre as grandes potências capitalistas tornava a guerra inevitável. Mas, como todos os outros, não podia pensar que tal guerra estivesse iminente naqueles meses de verão. Como qualquer bom burguês, ele estava ausente, num recanto nas montanhas. Encontrava-se em Poronin, nas montanhas Tatra, perto da estação polonesa de esqui chamada Zakopane. A casa dele, que ainda existe, era de madeira. É um belo exemplo de arquitetura local.
Lenin fazia 44 anos naquele verão. Como Marx e Engels e como todos os revolucionários em geral, ele pertencia à classe média. Seu pai fora professor primário e superintendente da escola. A revolução corria no sangue da família. O irmão mais velho de Lenin havia se envolvido num complô para matar o czar Alexandre III. Recusara-se a pedir perdão. O czar havia expressado calorosa admiração pelo rapaz após havê-lo mandado enforcar. A mulher de Lenin, Krupskaya, deixou um relato já consagrado da vida em comum do casal. Lenin adorava as montanhas e a música, especialmente a patética de Beethoven. Ela deixou um relato sobre aquele verão quando eclodiu a guerra. O ar era maravilhoso e, apesar dos frequentes nevoeiros da garoa, a vista das montanhas, nos momentos em que tudo clareava, era muito linda. Passeávamos bastante, visitamos o Chermstav, um lago nas montanhas de beleza fora do comum, e outros locais nas montanhas. Foi Marx que nos deu a nossa imagem de um revolucionário. Barba, cabelo despenteado, mal vestido, mal alimentado. Lenin era limpo, bem vestido, conservador. Parecia mais um contador diplomado. A sua chama revolucionária estava na intensidade de seus propósitos e nos seus discursos. Há cerca de uns 15 anos fui visitado em Cambridge por um historiador soviético. Era um homem idoso que servira na cavalaria de Budenin durante a Revolução. Ele conhecera Lenin. Lenin, para seu grande orgulho, lhe havia dito que ele era o único caso conhecido de um membro de cavalaria dotado de inteligência. Perguntei-lhe se poderia descrever os líderes revolucionários, como se lembrava deles, como os havia visto, e ele, sorrindo, me disse: bem, quando Trotsky falava, nós ficávamos em transe, mas quando Lenin falava, nós marchávamos. Lenin era discípulo de Marx, não seu escravo. Em assuntos importantes, ele suplantava seu mestre. Numa de suas mais notáveis observações sobre a Revolução, Lenin disse: a meta não é atingir uma unidade indiscriminada, mas sim uma unidade em prol da impiedosa luta revolucionária do proletariado contra a classe governante. Essa sua convicção foi confirmada quando os partidos trabalhistas da Alemanha e da França votaram a favor da guerra. Anteriormente, todos aqueles favoráveis ao socialismo e ao triunfo das massas eram chamados de sociais-democratas. Depois disso, com Lenin na liderança, os realmente comprometidos passaram a ser denominados de comunistas. E, embora relutando, Lenin discordou de Marx sobre o papel dos camponeses na Revolução. Tratava-se de uma questão eminentemente prática. Lenin era russo e a Rússia era um país agrícola. Em 1890, quando Lenin estava se iniciando nas ideias de Marx, existiam apenas 2,5 milhões de operários em todo o Império Russo. Aguardar a implantação do capitalismo e depois a tomada do poder pela classe proletária que viria a ser formada seria esperar para sempre. Na Rússia, alguns camponeses possuíam terras, mas a maioria queria mais. Acreditavam que, por uma questão de direito tradicional, eram eles os verdadeiros donos das terras. Marx preferiria que primeiro o capitalismo salvasse esses camponeses da idiotice da vida rural, para usar suas palavras. Lenin achava muito mais prático prometer-lhe terras, e foi isso que ele fez. Tudo isso era para o futuro. Os canhões de agosto trouxeram ainda outros problemas práticos para Lenin na forma de ação policial. Anteriormente, ele havia sido um espinho cravado no Império Czarista. Agora supunha-se que ele fosse um patriota russo, talvez um espião. Foi preso e o oficial encarregado de efetuar a prisão confiscou um livro de anotações que continha várias colunas de números.
Talvez os números fossem códigos. Na verdade, eram dados estatísticos sobre a agricultura. Um oficial que acompanhava a diligência ridicularizou aquela preocupação policial. Sugeriu que talvez um pote de creme que encontraram aqui no quarto de Lenin fosse uma bomba. Há muito se dizia que o despotismo austro-húngaro era temperado por displicência ou talvez negligência. Nesse incidente, houve detalhes que reforçam a veracidade de tal julgamento. Após uma permanência relativamente curta na cadeia, Lenin e sua família tiveram permissão de ir para a Suíça, país no qual, desde os primeiros anos de exílio, eles se sentiram bastante à vontade.